Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henri Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês uma vídeo opinião de um livro que eu venho aqui prometendo para vocês de verdade, com todo o meu coração. Eu queria ter gostado desse livro, eu queria que esse livro tivesse se tornado um favorito desse ano 2019, eu queria muito ler esse livro antes de ler esse livro, mas não deu. Ok, como vocês puderam perceber pelo título do vídeo, o livro que me causou essa sensação de decepção é O Rei de Palha, da Key Ancrum, lançado por aqui pela plataforma 21. Eu estava muito empolgado para ler esse livro desde que ele foi lançado aqui no Brasil, porque tudo nele chamava minha atenção, sabe? Para começar, essa capa maravilhosa, que é uma coisa que realmente chama a sua atenção pela primeira vista. O trabalho gráfico que a editora fez, porque todas as páginas elas são muito bem desenhadas e elas são diagramadas para contar a história também, porque não é só uma narrativa comum, nós vamos ter algumas inserções através de todo o texto que fazem toda a diferença e também essa ideia das páginas ele ficando escuras até chegar à página preta, né, da história começar um pouco mais leve e se aprofundando mais no lado mais sombrio. Isso chamava minha atenção bastante, sabe? Além de que, obviamente, eram dois personagens bis, então, obviamente, eu tinha que ler uma história com esse tipo de protagonismo. Só que quando eu fui ler, assim, cheio dessas expectativas, o livro não alcançou todas elas. Pra falar a verdade, não alcançou nenhuma. E é muito triste, sabe? Porque eu ganhei esse livro de presente e eu queria de verdade que esse fosse um dos meus livros favoritos desse ano. E fazia muito tempo que o livro não me decepcionava tanto assim quanto o Rei de Palha me decepcionou, sabe? Que eu fiquei mais ou menos uns 3 meses lendo ele. Com o passar das páginas, com o passar dos capítulos, eu só ia sentindo menos pelo livro, sabe? Isso é muito triste. Enfim, houveram coisas positivas nessa história. Com toda certeza fizeram um pouco a leitura valer a pena, mas esse livro não me agradou, principalmente porque ele vai tratar de assuntos muito delicados, ele vai abordar esses assuntos e finalizar esses assuntos de uma forma meio problemática. E foi justamente esse lado problemático da história que pouca gente conversa que me fez não gostar tanto assim de Rei de Palha e que eu fiquei um pouco chocado porque eu vejo poucas pessoas comentando sobre isso e eu acho que eu precisava gravar esse vídeo aqui e falar sobre, enfim, alguns desserviços que a Key Ancrum criou ao contar essa história. Ok, para quem não conhece a história de O Rei de Palha, aqui nós vamos ter dois protagonistas, o August e o Jack. O Jack é um rapaz de uma família bem abastada da cidade, ele é jogador do time da escola, ele tem uma namorada, ele basicamente seria aquele cara popular perfeito, mas cuja vida não é tão perfeita assim. Na verdade, ele sofre bastante em casa de abandono parental. Os pais dele basicamente mandam dinheiro para ele e não cuidam dele, eles deixam ele vivendo sozinho nessa cidade. E o único apoio que o Jack tem é, no caso, o August, um rapaz que seria completamente oposto dele, que ele é todo certinho, ele é de uma família mais humilde, ele nunca anda de cabelo despenteado, mas que isso, na verdade, é meio que uma fachada para o verdadeiro trabalho do August, e é ser meio que o aviãozinho de drogas da escola, apesar dele não consumir as drogas e nem ter nenhuma vontade de consumir alguma das drogas que vende, cuidar da mãe que, desde que se divorciou, não sai do porão da casa deles, além também do desejo piromaníaco que ele guarda para si e que não comenta muito. Basicamente, a história de O Rei de Palha vai começar quando o Jack, esse garoto de uma família mágica, vai começar a sofrer alucinações de uma brincadeira que ele e o August faziam quando eram crianças, sabe? Um se chamava o Rei de Palha e o outro se chamava o Rei de Madeira. E esse reino que eles brincavam quando eram crianças acaba se transformando numa alucinação do Jack quando eles estão adolescentes. Cada vez mais a alucinação se torna o mundo real do Jack e ele precisa desesperadamente da ajuda do August. E nisso nós vamos acabar acompanhando também um pouco uma condependência dos dois personagens, além de, claro, ter uma amizade um tanto quanto tóxica, porque o August é meio que refém desse relacionamento com o Jack, porque ele quer protegê-lo, ele quer ajudá-lo de todas as formas, nem que para isso ele acabe se prejudicando. E a partir desse ponto, a partir dessa premissa que a história de O Rei de Palha vai começar, e que prometia bastante e que acabou me frustrando também.
Tudo bem, eu não vou ser tão ranzinhos assim e dizer que nada nesse livro me agradou, porque seria mentira. Houveram coisas que me agradaram sim. Por exemplo, a narrativa da Key Ancrum, que ela é em terceira pessoa e ela tem um tom bastante poético. Ela sabe como usar as palavras, ela sabe como montar um capítulo, e você percebe isso desde do primeiro capítulo mesmo. Os capítulos são bem curtos, então você consegue ir lendo eles através da história muito rapidamente. Eu lia grandes pedaços do livro muito rapidamente. Apesar de que a vontade de eu voltar para o livro depois que eu parava não existia, mas isso é uma outra questão. E fala, obviamente, das inserções que acontecem na história, que isso ajuda bastante a construir não só a própria narrativa, como o ambiente, a cidade que eles vivem. A história vai se passar no começo dos anos 2000, se eu não me engano, no ano de 2003, então tem bastante características do ano de 2003 presente na história. E essas inserções, que são através de ficha da polícia, de atestado médico, de ficha de detenção, de jornal, ajuda a construir os personagens também, a nós conhecermos mais do August e do Jack. Então, sim, a narrativa em si, a forma como a Key Ancrum escreveu o livro, ela me agradou, sabe? Foi um ponto positivo da história, com toda certeza. Mas as outras questões pesaram muito mais e isso acabou me desagradando bastante, porque ela tinha basicamente a faca e o queijo na mão e jogou fora. E isso pra mim foi muito, muito, muito triste. A começar pelos personagens do livro. Nós vamos ter boa parte da história sendo concentrada na vida do August e do Jack, mas nós vamos conhecer outras pessoas, vamos conhecer colegas de escolas deles, vamos conhecer ex-namoradas, vamos conhecer um pouco da família, tanto do August quanto do Jack. E assim, nenhum deles é carismático, sabe? Eu não tive empatia com nenhum personagem que surgiu ao longo de 300 páginas, e isso é muito, muito, muito problemático. Eu só consegui achar eles uns adolescentes muito chatos e muito pretensiosos, e você percebeu que a autora forçou um pouco a barra para deixar eles um tanto quanto diferentões, sabe? Sempre que ela vai apresentar algum personagem, ela coloca meio que um CD de playlist das músicas favoritas daquele personagem, e as músicas favoritas daqueles personagens não são as músicas favoritas que você sabe que um adolescente escutaria, sabe? Montou uma playlist com músicas de jazz, músicas clássicas, músicas nos anos 40, músicas de MPB contemporâneo, sabe? Aí você para e se pergunta: que adolescente americano escuta MPB contemporâneo, quando eles têm problemas até para ver filmes com legenda? Mas não foi só isso. O livro vai trazer bastante questões espinhosas, como abandono parental, a piromania, a codependência, o relacionamento abusivo, os problemas psicológicos do Jack, e ela aborda tudo da forma mais rasa possível e dando um final mais problemático possível. E foi isso que me revoltou de verdade ao ler O Rei de Palha. Para começar, temos o abandono parental, que o Jack principalmente sofre, mas o August sofre um pouquinho também. Isso não vai ser spoiler, porque o primeiro capítulo, de fato, é a ficha de prisão dos personagens. Então, em algum momento você sabe que os personagens vão ser presos. E eles são menores de idade. E você tá vendo que a justiça tá ali interferindo, né, na situação em que eles acabam se encontrando. E em nenhum momento existe uma consequência para o abandono parental que eles sofrem. Depois tem a piromania, que tem na sinopse do livro, que a gente percebe que o August desenvolve, mas aí chega num determinado momento do livro e o personagem simplesmente vira e fala assim: ah, eu não era piromaníaco, eles achavam que eu era piromaníaco, mas eu fazia aquilo só como uma forma de escape. E aí eu fiquei assim: como assim, garoto? Acha que é assim que vai resolver a questão da piromania no livro? Quê? E assim como a piromania do August é tratada da forma mais rasa possível, nós temos toda a questão das alucinações do Jack, e que elas permeiam todo o livro, e que elas dão o mote da história, que elas são o motor da história. E você percebe que é um problema grande de verdade, e que isso está afetando de verdade o personagem. Para começar, o narrador, ele meio que trata essas alucinações do Jack de uma forma meio problemática, sabe? Porque vai chamar o rapaz de doido, de maluco, e usando esse tipo de tom mesmo, sabe? O Jack está ficando doido, o Jack está ficando maluco, e você fica meio... E aí, quando o problema se torna grande demais, ela encontra uma solução, que foi como eu disse no Goodreads, da bunda. Porque não existe outra explicação para o que ela fez, porque ela tinha toda uma questão pesada para resolver, uma questão que ela precisaria de tempo para desenvolver,
um final decente e que não fosse psicofóbico, e ela meio que fala assim, ok, eu não quero tratar isso da forma mais correta possível, então eu vou arrumar uma solução meio que mágica, que não é mágica, mas que, né, e vocês vão aceitar isso. E eu só fiquei assim... Esse foi o único momento em que existe uma lição para os personagens que passaram por aquilo tudo e que você pensa, ok, isso pode ser tirado como uma lição, mas só o que nos leva à codependência e ao relacionamento abusivo entre o August e o Jack. Enfim, eles cresceram juntos, eles possuem uma relação de amizade e de amor muito grande, e esse amor muitas vezes acaba sendo confundido e você não sabe se eles têm um relacionamento só fraternal ou se existe um relacionamento romântico entre eles. Só que assim, por conta desse problema do Jack, o August tentando proteger o Jack desse problema dele, desenvolve uma codependência. E essa codependência desenvolve um relacionamento totalmente abusivo. Em alguns momentos vai haver agressão. Em alguns momentos o Jack vai colocar a vida do August em risco de verdade, em situações que você sabe que o August poderia morrer de verdade. Não é um relacionamento sadio de forma alguma, e ele não começa sadio e ele não termina sadio. Só o que a autora faz? Ela decide jogar a razão pela janela e termina a história com um tom meio conto de fadas, e que eu só me perguntei, caramba, mulher, por que você tá fazendo isso, sabe? Você tá meio que incentivando um relacionamento tóxico, você tá meio que incentivando uma codependência e fazer os personagens falarem pro leitor e para as pessoas que estão ao redor dele que isso não é um problema de verdade, que isso na verdade é uma forma de relacionamento como qualquer outro possível. E não, gente, isso não existe, isso não pode ser alimentado, isso é um discurso completamente irresponsável, e ela toma esse discurso irresponsável para finalizar o livro dela. Ela coloca os próprios personagens gritando para outros personagens que não tem problema eles serem codependentes, que não tem problema eles terem passado por tudo aquilo, onde eles foram colocados sob situações de risco de verdade, porque eles se amam, sabe? E eu fico meio que... Como assim ninguém está falando sobre isso quando fala sobre o Rei de Palha? Isso é muito sério, sabe? Porque quando a gente pensa, quando acontece esse tipo de coisa em livro novo adulto, em livro erótico, você acaba percebendo um monte de booktube por aí, pegando a marreta e marretando essas autoras. E aí a gente pega um livro que é voltado para o público jovem e que quer falar sobre tantas questões sérias e acaba falando sobre todas elas da forma mais rasa possível, e ainda por cima incentiva um relacionamento abusivo. Eu só fico me perguntando, caralho, gente, por que a gente não tá conversando sobre isso, gente? Esse livro foi irresponsável. Obviamente eles passaram por muita coisa juntos, obviamente eles tiveram uma vida muito sofrida, mas isso não é desculpa, e ela meio que dá como desculpa pros dois. Enfim, eu dei 2 estrelas para o Rei de Palha. Porque apesar de gostar quando os autores não tratam com paternalismo os leitores dele, a gente tem que saber que os autores também possuem uma responsabilidade com os leitores jovens, sabe? Que nós estamos tendo com leitores informação. E não existe aqui. E isso me irritou de verdade. E, enfim, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o Rei de Palha. Foi mais um desabafo, né? Como vocês puderam perceber pela última parte. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei. Deixa tudo saber que você curtiu o conteúdo apresentado aqui no Book Crush e quer receber as notificações. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Crush, ative o sininho e o aplicativo do YouTube vai avisar pra você quando tem vídeos novos por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Good Read. Vocês já leram o Rei de Palha? Vocês pretendem ler o Rei de Palha? Ou vocês sentiram a mesma coisa que eu senti ao ler esse livro? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Eu preciso conversar sobre esse livro com vocês, pois aqui foi o Rebeneto para mais uma vídeo opinião do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.